Boa noite, estamos de volta com mais um Opinião SP, hoje recebendo com muita honra e satisfação o Dr. Mário Engler Pinto Júnior, professor, coordenador do mestrado profissional da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, a USP, procurador do Estado durante vários anos, hoje aposentado, membro da Câmara de Arbitragem da BMF Bovespa, além de consultor jurídico. Também trabalhou no setor privado por muitos anos. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Zé Américo, seja muito vindo. Obrigado. Passo a você a primeira pergunta da noite. Boa noite, professor. Boa noite. Eu já começo lhe fazendo uma pergunta. O senhor que teve um trânsito, uma carreira longa no direito público, na área pública, e agora voltando com mais tempo para a área privada, já que também, paralelo à área pública, trabalhou no campo privado. Como que o senhor vê a relação área pública, área privada nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje? Boa pergunta, até para o telespectador. O professor reúne qualidades ímpares, porque ele tem uma experiência vasta no setor privado, no setor público e no setor acadêmico. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Realmente é um prazer estar aqui com vocês e podemos conversar, debater sobre questões importantes para o país, especialmente nesse momento difícil que ele está vivendo. Essa relação entre setor público e privado, especialmente no que se refere à área de negócios, né, ela evoluiu muito ao longo do tempo, né? Questão de 2 décadas atrás, as relações eram baseadas em contratos de obras públicas, basicamente isso, não que esse tipo de contrato tenha deixado de existir, mas a partir de meados da década de 95, apareceram outras formas de contratação, de relacionamento entre o setor público e privado que enfatizam mais ou que procuram trabalhar melhor um sentimento de parceria. Não que isso signifique que tenha terminado um potencial antagonismo entre partes contratuais, mas há uma percepção diferente para esses tipos de contrato, especialmente concessões na década de 90, parcerias público-privadas já nos anos 2000, relacionamento entre poder público e terceiro setor, outro tipo de contratos que acabaram ganhando destaque ao longo do tempo, contratos de gestão. Bom, tudo isso fez com que a maneira de pensar esse relacionamento tenha se modificado. Hoje, o importante não é saber qual é a parte que vai ganhar mais ou a parte que vai ganhar menos. É uma perspectiva de longo prazo, é um relacionamento que não vai mais perdurar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas pode perdurar eventualmente 10, 20, 30 anos. E fatalmente vão acontecer mudanças de cenário ao longo da vigência desses relacionamentos contratuais que precisarão ser de alguma maneira acomodadas, né? Eu queria destacar também uma outra forma de interação entre o setor público e privado, que são as chamadas parcerias societárias. Hoje você tem empresas que são formalmente sob controle de empreendedores privados, mas que você também tem uma participação relevante de empresas do setor público. É uma espécie de uma joint venture societária. Isso tem acontecido em relação ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, as empresas Eletrobras, elas participaram
inclusive da licitação das concessões importantes usinas do setor elétrico. A própria Infraero é acionista com 49% do capital das concessionárias de exploração dos aeroportos. Então isso tudo exigiu, tanto da parte do setor privado como da parte do setor público, um esforço para buscar soluções que eu diria mais consensuais e vencer litigância, né? Isso, e vencer certos preconceitos, porque o setor público tem um preconceito que está evoluindo ao longo do tempo, de que olha com muita desconfiança o setor privado. Que o setor privado, quando vai contratar com o setor público, é aproveitador, está buscando um retorno de curto prazo e maximizar os seus ganhos. E, por outro lado, o setor privado olha o setor público também com muita desconfiança, por conta dos ciclos políticos, do oportunismo que pode vir a acontecer em razão de uma mudança de gestão política. Quando nós estamos falando de contratos de longo prazo, como eu disse, 10, 15, 20, 30 anos, você tem várias gestões políticas que vão se suceder durante a vigência desse contrato. Professor, só fazendo um pequeno parênteses nessa explanação. O senhor abordou a questão de contratos de longo prazo, mudanças culturais, até porque esses contratos se dão e pegam muitas vezes mudanças, as parcerias público-privadas. Nós, no papo nosso do cafezinho, antes do início da gravação, conversávamos ainda sobre o regime diferenciado, que é uma outra mudança. E dentro ainda da pergunta do José Américo e da explanação que o senhor, de forma brilhante, fazia, essas mudanças conseguem ser absorvidas pelo poder público de forma satisfatória, as mudanças culturais, ou existe uma certa dificuldade do poder público em acolher essas mudanças, inclusive na forma de relação entre poder público e particular, e aí eu encaixo, finalizando essa minha fala, a arbitragem, que é uma das formas alternativas de solução de conflitos, que tanto o senhor diz da necessidade de se harmonizar essa relação. Pois é, então, em função da mudança desse cenário ao longo do tempo, isso exige um esforço de adaptação, mudança de mentalidade, na verdade, tanto do lado do setor público como do lado do setor privado. Como vencer essa desconfiança, né? O setor público é, por natureza, conservador, e de modo que, mesmo quando surge uma inovação legislativa, como essa do caso do regime diferenciado de contratação, do RDC, essas inovações elas não são implementadas de imediato. Existe um tempo de maturação e você percebe que haverá resistências, a experiência tem mostrado isso, dentro do setor público para realmente colocar em prática aquela nova ferramenta, aquela nova alternativa. Você soma isso também, o fato dos órgãos de controle que cumprem uma missão constitucional extremamente importante, os tribunais de contas e o Ministério Público e as corregedorias gerais de administração, acho que são órgãos importantíssimos e a realidade atual tem mostrado isso, mas são órgãos que também têm estão impregnados dessa desconfiança em relação à lisura do comportamento do gestor público e por conta disso, costumam ser resistentes a essas inovações. O RDC, por exemplo, só para citar um caso bem concreto, ele trouxe uma novidade muito interessante, que é uma forma de contratação que combina projeto com obra, mas ao mesmo tempo dizia a lei inicialmente que aquilo precisava ser feito mediante uma licitação que também avaliasse a técnica,
TCU resistiu muito a isso e isso levou a uma nova alteração legislativa para então retirar a exigência da avaliação técnica e poder só ser uma licitação de preço. Isso é uma coisa muito peculiar. Bom, aí como é que a arbitragem se insere nessa história toda? A arbitragem, de fato, a partir da década de 90, com uma nova legislação que foi também questionada no Supremo Tribunal Federal, mas à medida que essa legislação surge, é confirmada no Supremo Tribunal Federal e o setor privado passa a disseminar o uso da arbitragem, a mostrar as vantagens do uso da arbitragem, que no Brasil ela acaba sendo potencializada, essa vantagem acaba sendo potencializada por uma ineficiência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, eu sei que está muito engajado a melhorar essa ineficiência, tem feito avanços muito importantes, mas o fato é que ela ainda existe, por mais que tenha melhorado, ela ainda existe, isso abre espaço para arbitragem. Num segundo momento, a partir da década de 2000, dos anos 2000, começam a surgir legislações prevendo a possibilidade do uso da arbitragem no setor público. Mais uma vez, não é o fato de uma lei permitir alguma coisa que automaticamente todo mundo muda os seus comportamentos e passa a explorar aquela possibilidade que está prevista na lei. Então, o uso da arbitragem no setor público é um processo lento, ele tem avançado ao longo do tempo, mas eu acho que ainda tem muito o que avançar. A grande vantagem da arbitragem que eu vejo, especialmente nos contratos de infraestrutura, ele acaba dando mais conforto ao setor privado, de que as questões serão decididas com rapidez, não que o setor privado necessariamente desconfie da capacidade do judiciário de dar uma decisão justa, mas é a questão da demora, né? E as coisas no mundo dos negócios e mesmo dos negócios público-privados, a dinâmica da vida corre muito mais rápido do que a possibilidade de se aguardar uma solução. Isso é verdade. Agora... Só fazer um pequeno intervalo, professor. Pois não. Nós vamos voltar dentro de alguns instantes com mais os ensinamentos do professor Mário Engler, que muito nos abrilhanta nessa noite. Telespectador, não saia daí, voltamos já com Opinião SP, com mais informações do professor. Só um minuto. Adriano Biasotto, tenho 38 anos e sou especializado em gastronomia italiana. Eu sou de uma família descendente de italiano, é correto eu gostar de culinária italiana, gostar de comida italiana. Como eu cresci nesse meio, cozinhar, de sempre estar à mesa, ao redor da mesa, todo mundo sentado junto. E com isso eu parti para ir me especializar na Itália, procurei mais a culinária italiana, mais de aromas, uma coisa mais moderna, voltada para a nossa região aqui, né? Eu pretendo voltar de novo, procurar novas coisas, procurar novos aromas, novos jeitos de se fazer. A minha principal missão profissional é colocar os sabores da Itália dentro da minha terra, né? Eu gosto quando eu recebo alguém em casa, que o pessoal fique, eles interajam comigo, que eu não preciso ficar lá na cozinha escondido. Então eu gostaria que essa cozinha fosse receptiva ao pessoal, né? Que eles consigam chegar, que todo mundo ajude, porque aí que é o bom da coisa, né? A cozinha dos sonhos, ela tem que ser prática, para focar naquilo que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar. A
partir da primeira conversa que nós tivemos com o Adriano, nós tentamos traduzir a sua inspiração em um projeto que contemple tudo o que é importante para ele. Por exemplo, pensamos numa ilha com equipamentos e acessórios com acesso prático, bancada para ingredientes, cooktop, um gaveteiro. Fizemos questão de valorizar esse espaço, porque ele passa bastante tempo lá. Adotamos cores elegantes e um acabamento em lâmina natural de madeira para o ambiente ficar ao mesmo tempo acolhedor e moderno. Tudo com tecnologia de ponta. Estamos de volta à Opinião SP com o professor Dr. Mário Engler Pinto Júnior. Professor, desculpe interrompê-lo no bloco anterior, quando o senhor falava da arbitragem. Apenas pegando o gancho para o telespectador, o senhor entende que o poder público ainda não percebeu a vantagem do Instituto? Não, eu acho que o poder público tem percebido isso. Como eu disse, os processos de mudança de cultura, de mentalidade no poder público costumam ser mais lentos. Eu acho que a demonstração disso é que vários contratos, novos contratos, especialmente na área de infraestrutura, têm previsto a arbitragem. E na minha percepção, que já pude inclusive vivenciar situações em que o processo arbitral teve que ser instaurado, quer dizer, surgiu realmente um conflito, eu percebo que o poder público tem mais amplitude de defesa, de colocar suas posições e de ter a expectativa de uma decisão que no final seja equilibrada, porque aplicar o direito de uma forma muito estrita ou com uma grande dose de formalismo pode levar a decisões que não sejam necessariamente justas e equilibradas. E o que eu percebo é que na arbitragem, sem afastar a aplicação do direito, há uma preocupação grande dos árbitros de buscar uma solução que seja justa, equilibrada, que faça sentido do ponto de vista econômico e que preserve o relacionamento contratual, porque não são arbitragens que vão encerrar um relacionamento, são arbitragens que vão preservar esse relacionamento que ainda vai continuar ao longo do tempo. Tem razão. Iniciando o nosso bate-papo dessa noite, você falou para o professor em tempos difíceis. Então eu vou fazer a introdução e a deixa para você, José Américo. Professor José Américo, em tempos difíceis, e o telespectador vive isso, o professor em outras oportunidades e outros canais já deu aqui a sua opinião a respeito desses tempos difíceis e como o Estado, na minha forma de ver hoje, enfrenta uma das crises mais, talvez, duras, até pelos meios de comunicação que dão ampla publicidade aos acontecimentos. Professor, aproveitando esse gancho aí dos tempos difíceis, a publicidade, até a imprensa internacional tem falado, como que o senhor vê essa Operação Lava Jato e esses desdobramentos, quais desdobramentos que poderão advir com essa situação toda? Eu, de fato, tenho refletido bastante sobre isso, tenho me pronunciado. Primeiro, eu acho que é uma coisa absolutamente lamentável tudo isso que nós estamos presenciando. E o que é mais chocante é a escala, né? Porque esse tipo de relacionamento promíscuo entre setor público e privado, esse é o dark side, digamos assim, do relacionamento público-privado, né, o lado negro. De alguma maneira, ele faz parte da cultura do Brasil e agora não é uma coisa especificamente brasileira, você vê isso também em outros países. Isso não significa que nós devemos ser tolerantes com esse tipo de situação. Mas, de alguma maneira, a história do Brasil mostra vários episódios
em que isso veio à tona em algum momento. Nessa situação específica da Lava Jato, o que choca é a dimensão e a dispersão. Quer dizer, isto nós estamos vendo num primeiro momento o que está acontecendo em relação à maior empresa do Brasil, representa uma parcela importante do PIB brasileiro, a atividade econômica da Petrobras, e esta ligação que envolve, inclusive, políticos, partidos políticos. Bom, mas eu acho que nós devemos ser muito cuidadosos, especialmente o governo deve ser, os órgãos de controle, o governo devem ser muito cuidadosos de como reagir a tudo isso. Eu tenho visto algumas manifestações no sentido de adotar soluções imediatas e muito radicais. Isso pode, de fato, conduzir a outros impasses bastante complicados, mas eu também não acho que este tipo de argumento seja uma justificativa para se fechar um olho, para se fechar dois olhos e para continuar convivendo com essa situação, porque isso no longo prazo é realmente um câncer que vai matar a todos nós se nós não formos capazes de extirpar este problema. E esta crise gera essa oportunidade também, uma reação cuidadosa, uma reação que preserve os interesses públicos, que eventualmente force uma renegociação dos contratos para que se chegue ao preço correto. O fato de estar comprovado, confessado o pagamento de propinas, e isso inclusive está associado a contratos específicos, nos leva a uma suposição natural e óbvia de que deve ter um sobrepreço naquele contrato, e como é que nós então colocamos aquele contrato no preço justo. Não é cancelar o contrato, isso pode ser um tiro no pé, mas é como trazê-lo para um preço justo e tocar a vida daqui para frente, sem abrir mão das punições que devem ser aplicadas a essas empresas. Mas eu acho que isso gera também uma oportunidade de um crescimento institucional e que o Brasil não deveria deixar passar essa oportunidade. O que se percebe é que os grandes construtores de obras públicas, eles têm são poucos naturalmente, eles têm um nível de entendimento entre eles bastante grande, e eu tenho proposto, na verdade, fazer uma espécie de um cartel virtuoso, né? Se fala muito em cartel do mal, eu estou propondo aqui um cartel do bem, ou seja, o acordo é o seguinte, ninguém vai dar propina para nenhum agente do governo, e quem der deve ser denunciado pelos demais. O nível de organização dessas empresas já foi demonstrado em vários outros contextos. Eu acredito que ele também poderia e deveria estar presente nesse contexto e gerar realmente um efeito benéfico para a sociedade. Olha, essa fala do professor, ela é maravilhosa e eu concordo plenamente, professor. É extremamente oportuna, verdadeira. E, de fato, em tempos de crise é que as soluções melhores brotam. E o senhor observou muito bem. Por que não estabelecer o cartel do bem? Né? Professor Mário Engler, que pena que esse nosso tempo está chegando ao final. Lamentável. Lamentável, porque foi um bate-papo maravilhoso. Eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Eu espero que o senhor se torne aqui presença constante no nosso programa. Já fica aqui o convite feito ao professor para que possa bater esse papo e passar a você, telespectador, que muitas vezes desconhece essa relação Estado-particular, a delicadeza da relação, as mudanças culturais, os avanços em termos de lei que o professor tanto abordou aqui, e muitas vezes também a morosidade nessa adaptação. Não é porque uma lei é editada que amanhã, né, professor, ela já passa a ser adotada em todas as esferas automaticamente. Professor, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. O prazer foi meu. Muito obrigado, viu? Obrigado. Zé Américo, telespectador, pequeno intervalo, já voltamos para a dica da semana e vamos saber se o Dr. Zé Américo teve a oportunidade de ir ao Havaí ou não. Não saiam daí.
nome é Adriano Biasotto, tenho 38 anos e sou especializado em gastronomia italiana. Eu sou de uma família descendente italiano, é correto eu gostar de culinária italiana, gostar de comida italiana. Como eu cresci nesse meio, cozinhar, de sempre estar à mesa, ao redor da mesa, todo mundo sentado junto. E com isso eu parti para ir me especializar na Itália, procurei mais a culinária italiana, mais de aromas, uma coisa mais moderna, voltada para a nossa região aqui, né? Eu pretendo voltar de novo para procurar novas coisas, procurar novos aromas, novos jeitos de se fazer. A minha principal missão profissional é colocar os sabores da Itália dentro da minha terra, né? Eu gosto quando eu recebo alguém em casa, que o pessoal fique, eles interajam comigo, que eu não preciso ficar lá na cozinha escondido. Então eu gostaria que essa cozinha fosse receptiva ao pessoal, né? Que eles consigam chegar, que todo mundo ajude, né? Que aí que é o bom da coisa, né? A cozinha dos sonhos, ela tem que ser prática, para focar naquilo que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar. A partir da primeira conversa que nós tivemos com o Adriano, nós tentamos traduzir a sua inspiração em um projeto que contemple tudo o que é importante para ele. Por exemplo, pensamos numa ilha com equipamentos e acessórios com acesso prático, bancada para ingredientes, cooktop, um gaveteiro. Fizemos questão de valorizar esse espaço, porque ele passa bastante tempo lá. Adotamos cores elegantes e um acabamento em lâmina natural de madeira para o ambiente ficar ao mesmo tempo acolhedor e moderno. Tudo com tecnologia de ponta. A dica do programa de hoje é o livro Harmonização de Vinhos América do Sul. O autor Carlos Campineiro conta sobre suas experiências no mundo da hotelaria, sua paixão pelo vinho e pelas pessoas. Uma viagem deliciosa pelos vinhos e pratos do Chile, Uruguai, Argentina e Brasil. A você, telespectador, uma boa noite. Esperamos poder contar com a sua audiência no nosso próximo Opinião SP. Não perca e nos assista, por favor, e mande as sugestões também. Deve passar no GC aí, a equipe técnica já deve estar providenciando. Aliás, meus agradecimentos a você, diretor, equipe técnica, a todos que tornam possível esse nosso bate-papo tão gostoso. Cecília, Marisa, minhas telespectadoras do coração, um beijo com muito carinho a vocês e até o próximo Opinião SP.